sou a Maria Alice, sou membro da comunidade desde pequenininha e eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre esse dia 24 de maio, em que a gente comemora o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E é bem interessante que a gente esteja falando sobre o papel das comunicações sociais nesse momento, né? Um momento em que as igrejas estão com as portas fechadas, mas elas permanecem ligadas e conectadas a nós, principalmente por meio dos meios de comunicação. E a gente passa então a ver um momento em que se falava tanto do potencial negativo dos meios de comunicação, e nesse momento em que o mundo virou de cabeça para baixo e esse vírus apareceu, é a comunicação que tem sido a responsável por nos aproximar, por nos manter conectados com familiares, com amigos. É pela comunicação que tem passado as relações de trabalho, e eu acho que isso é um ponto importante da gente conversar um pouquinho hoje. Nesse Dia Mundial das Comunicações Sociais, eu trago para vocês um trechinho de um documento que o Papa publicou em janeiro desse ano, com uma mensagem cujo título era: para que possas contar e fixar na memória. Êxodo, capítulo 10, versículo 2, a vida face história. Essa mensagem do Papa, ela anteveio, né, toda essa situação que a gente está vivendo, e ele nos chamou bastante atenção nesse documento da importância que os meios de comunicação têm de tecer boas histórias, de tecer histórias verdadeiras e histórias que contribuam realmente até com a própria dignidade da pessoa humana, né? Então, é importante que nesse momento a gente tenha também muito claro na nossa cabeça o quanto os meios de comunicação representam para contar essas histórias, né? O que a gente sabe do que foi vivido pelos nossos antepassados ou por toda a humanidade vem a partir dos registros históricos que foram deixados. E aí a gente se pergunta quais são os registros que estão sendo tecidos hoje na nossa comunidade. Porque se a gente parar para analisar, daqui a 150 anos, as pessoas saberão o que nós vivemos, o que nós passamos, por meio desses registros. Então a comunicação tem esse papel importantíssimo na sociedade. Como professora de comunicação, eu sempre digo isso aos meus alunos: vejam a responsabilidade que nós temos de falar de maneira correta, no quesito informação mesmo, né? De passarmos informações verdadeiras, de passarmos informações reais e positivas, para que elas contem verdadeiramente qual foi o processo histórico que se desenvolveu. E nesse momento da pandemia, a gente pode se perguntar quais os registros que a nossa igreja está deixando, né? Eu tenho ouvido bastante gente falar o quanto esse momento de distanciamento social possibilitou uma certa aproximação. E isso é até curioso da gente pensar, né? Como que distanciados a gente conseguiu se aproximar mais. Mas é justamente isso. A gente está unido por um vírus que não escolhe cor, que não escolhe classe, que não escolhe idade, que não escolhe religião, e que fez com que todos nós pudéssemos nos envolver nessa mesma discussão, né? Nesse mesmo combate. É como se fosse a união em torno de um tema comum que nos exigiu uma resposta. E essa resposta se dá em muito por meio dos meios de comunicação social. Eu acho importante também que em meio a situar, né, que em meio a essa pandemia, as nossas igrejas estão com as portas fechadas, cuidadosas e respeitosamente fechadas, mas por meio da comunicação nós continuamos conectados à nossa igreja. E agora a gente ainda tem uma novidade, que a igreja entrou literalmente dentro das nossas casas, né? Agora, já existia Deus na nossa casa? Já existia a igreja na nossa casa? Já. Mas agora a nossa casa é altar.
O nosso tapete recebe nossos joelhos arrependidos ou os nossos joelhos em adoração. As nossas Bíblias, imagens, velas, elas passaram a figurar no nosso cotidiano de maneira com maior destaque, né? Ganharam um lugar de destaque em meio ao cotidiano das nossas relações familiares. Da mesma forma, tantas famílias da nossa comunidade abriram as suas casas, expuseram as suas casas para os irmãos, num sinal de partilha, de desprendimento, de serviço. Também é importante falar o quanto as nossas pastorais estão se reinventando, né? Buscando aí novas formas de atuação, novas formas de trabalho. Então é muito importante a gente identificar todo esse trabalho que a comunidade tem feito, e isso com o protagonismo dos meios de comunicação social. É essa história que nós estamos deixando, né? É essa história que nós estamos registrando de uma comunidade que se envolveu, que se reuniu, que se organizou para manter a palavra de Deus viva no coração e nas famílias de todas as pessoas que participam da comunidade. Inclusive chegando a novas pessoas que porventura não participavam da comunidade, mas que tiveram essa possibilidade por meio de toda essa rede de comunicação que foi desenvolvida. Eu aproveito para parabenizar, para elogiar o trabalho que vem sendo feito pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM, que passa a ser agora cada vez mais essencial no dia a dia das nossas comunidades, porque tudo que a gente construiu nessa pandemia não vai acabar, né? Ele vai ser levado, as nossas experiências, os nossos medos, as soluções encontradas, tudo que a gente viveu, ele não fica para trás, né? Ele vai ser levado para o nosso dia a dia, ele vai ser levado para a nossa vida. Inclusive tendo aí um tênue limiar entre o offline e entre o online. Eu acredito que a partir de agora a gente vai ter uma noção muito maior da importância dessa conexão com os irmãos e da importância de estarmos atentos também nas comunicações com o que a gente produz. O Papa fala da importância de se falar comunicação verdadeira, da importância de se abolir fake news, notícias falsas, inverídicas, e que propõe um consumo desenfreado, que propõe uma vida desregrada. Então, acho que tudo isso é uma mensagem que a gente precisa pensar nesse dia. Como a gente vai transformar um contexto tão difícil que nós vivemos num contexto positivo para as nossas famílias, num contexto positivo para a evangelização. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez a PASCOM, gostaria de deixar esse recado a todos os membros da comunidade que prestem atenção às informações que estão consumindo. Vamos nos informar verdadeiramente, vamos nos manter conscientes do que estamos consumindo de comunicação, para que a gente consiga tecer boas histórias, para que a gente consiga tecer uma vida digna e uma vida com Cristo. Paz e bem a todos, o meu abraço e até mais.